convidar a todos para ficar de pé, e eu vou ler 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versos 16 a 28. Não é um texto tão pequeno, eu peço que você acompanhe com toda a atenção. Talvez você tenha uma versão diferente daquela que eu vou ler aqui, mas com certeza você acompanhará e poderá entender um pouco dessa história. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. Diz assim: Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos, porque nesta manhã podemos meditar na tua palavra. Pedimos, ó Deus, o Senhor nos dê nesta manhã percepções novas a respeito da vida, com base na tua palavra. Que isso nos ajude a viver melhor. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Essa história que nós lemos, ela tem um caráter comprobatório. Isto é, a história está aqui para comprovar que o jovem rei Salomão era um rei sábio. Se você pegar o texto imediatamente anterior, vai dizer isto. Capítulo 3 mesmo, versículo de 5 a 14, vai estar mostrando que houve um sonho, que o Salomão teve um sonho. E nesse sonho Deus fala com ele. E Deus diz a Salomão: pede o que você quiser, e eu vou te dar. E aí então diz que Salomão pediu a Deus um coração sábio, né? Versículo 7 diz: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Aí, curiosamente, a primeira experiência registrada
para comprovar que Deus respondeu à oração de Salomão, o pedido de Salomão, é uma história capciosa. Eu não sei, mas Deus é muito provocativo, né? A palavra de Deus é provocativa. Gente, como é que você coloca a história de um rei, um jovem rei que está pedindo para Deus sabedoria, e você quer depois registrar quais são as comprovações de que esse homem é sábio? A primeira história não deveria ser um grande problema no reino, não deveria ser um grande transtorno político, talvez, administrativo. Mas, curiosamente, a primeira experiência registrada como prova de que Salomão era portador de grande sabedoria se dá na solução de um caso envolvendo, presta atenção, duas mulheres prostitutas e duas mulheres prostitutas mães. Isso não assusta você? A mim assusta quando eu leio, né? Por quê? Por que que não, sei lá, uma história militar? Alguma questão envolvendo uma grande batalha? Mas não. A primeira história para comprovar que esse homem é um homem sábio se dá com uma coisa aparentemente para nós pequena. Num tempo onde o DNA não existia, como resolver uma questão tão séria, né? Para aquele contexto, para aquela mulher, para aquelas mulheres. Duas mulheres, prostitutas e mães, moravam na mesma casa, estavam sozinhas, ninguém morava com elas, disputando um filho vivo. Quem está falando a verdade? De quem é o filho, né? Crianças recém-nascidas, têm cara de joelho. Não dá para dizer assim, mas parece mais com a mãe, parece aquela mãe. Não dá para dizer. Não tem DNA para comprovar. Mas assim, o Salomão ele vai comprovar que tem a sabedoria de Deus. E aí, sabedoria envolve algumas coisas. Sabedoria envolve essa capacidade de enfrentar circunstâncias que são desafiadoras. Sabedoria se prova no enfrentamento da vida. Sabedoria não é filosófica. Sabedoria, ela é prática. Está diante dele uma situação da vida real. Duas mulheres que talvez compartilham um quarto numa casa de prostituição. E elas têm filhos, diferença de 3 dias de um para o outro. E uma vem dizer que o filho que está nos braços da outra é dela, não é da outra. Porque o da outra morreu e ela fez uma troca no meio da noite. Essa é a acusação. E Salomão, ele tem que enfrentar essa circunstância desafiadora. Sabedoria envolve isso. Sabedoria também envolve coragem. Ele não podia dizer assim, quer saber de uma coisa? Vou embora. Resolve isso aí, faça o que vocês quiserem. Né? Briga de mulher eu não me meto. Né? Talvez imitar o que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento em Filipenses, eu rogo assim que Evódia pense concordemente no Senhor. Só isso e vai embora. Né? Eu não vou me meter nessa situação. Não. Encrenca dessa, isso não tem nada a ver com o meu reino, não é uma questão militar, não é uma questão administrativa, não é uma questão financeira, não é uma questão imperial. Mas Salomão tinha que ter coragem para enfrentar uma situação como aquela, para satisfazer aquelas mulheres, aquela situação e as pessoas que estavam em volta ali. Sabedoria também envolve orientações e decisões arriscadas, porque às vezes tem que fazer uma proposta que você não está desejando que ela se concretize. Você acha que Salomão queria matar aquela criança? Não queria. Mas a medida é radical. É arriscadíssima. Porque se nenhuma dessas mães se aguça e diz assim, não, deixa o menino vivo.
Se o rei diz, pega a espada e parte no meio, agora vai partir no meio, não é? Sabedoria, né? E a gente sabe que o fundamento da decisão do rei Salomão foi assim. Sabedoria diz que uma mãe de verdade não deixa o seu filho morrer de jeito nenhum. Mãe de verdade prefere morrer, mas não que seu filho morra. E Salomão pensou nisso. Só queria lembrar que o Salomão era filho de Batseba, né? A mulher com quem Davi adulterou. Salomão tem uma história de uma mãe que enfrentou problemas, de uma mãe que teve o marido morto, não é? De uma mãe que casou-se pela segunda vez com o Davi, que perdeu um filho. E ele é o filho agora que Deus o honrou colocando como rei sobre Israel. Daqui nós constatamos duas coisas que não são difíceis comprovar na nossa própria realidade. As mães, via de regra, protegem seus filhos, querem o melhor para eles. E por outro lado também, filhos, via de regra, amam e protegem as suas mães. Eu estou falando via de regra. Mas o que eu queria pensar nessa manhã é que essa relação mãe e filho nem sempre é assim, nem sempre. Há mães que não amam seus filhos como deveriam. Isso também dá para constatar na realidade. E há filhos que também não amam suas mães como deveriam. Por isso eu queria pegar essa manhã, que nós já tomamos um café gostoso juntos, e nós estamos aqui nesse culto da manhã, no Dia das Mães. Eu queria aproveitar esse momento e te instigar a fazer duas avaliações. Uma avaliação é com respeito à mãe, às mães. Você que é mãe, você tem feito o melhor para o seu filho, para a sua filha, ou para os seus filhos, para as suas filhas? Você tem feito o melhor? A semelhança da falsa mãe da nossa história aqui, há muitas mães que, perdendo ou não um filho, colocam qualquer coisa no lugar. Porque uma coisa a história constata, de fato, das duas mães, uma de fato perdeu um filho, não é? O filho morreu. E é justamente esta que o filho morreu, que acha que é simples assim. Porque ela acusa a outra de algo que ela está querendo fazer, o que ela gostaria de ter feito, não é? Eu vou lá na noite, pego o filho vivo, pego o morto, põe no braço dela e deixo aqui. É tudo criança, não é? Tudo criança. Que diferença faz? Tudo tem cara de joelho mesmo. Como ela não fez isso à noite, ela vem diante do rei para dizer: aquele menino lá, vivo, que está nos braços dela, na verdade é meu, ela fez essa troca. Mas na cabeça insana dessa mulher, filho é uma coisa. Uma coisa. Então, se eu colocar outro no lugar, não faz diferença nenhuma. E tem muitas mães que são exatamente assim. Que tem essa característica de querer ter filho, mas depois não cuidar do filho como deveria. E tratar filho como se fosse uma coisa qualquer. A atitude desta mulher, achando que assim se resolve um problema, seja trocando na noite, seja reclamando diante do rei, dizendo que o outro filho é dela. Isso é um desamor travestido de amor. Isso é um egoísmo travestido de altruísmo. Porque ela transformou a maternidade num fetiche, numa fantasia. Uma coisa que satisfaz a mulher. Mas não pensa que você gerou uma pessoa, um ser humano. E tem muita mãe que tem essa mesma falsa compreensão.
acha que filho é uma fantasia. Quero ter, quero tirar foto da barriga grande, quero decorar um quarto, eu quero ver meu filho com uma mochilinha para a escola quando um pouquinho maior. Gente, filhos vão embora. Doa quem doer, o filho vai embora. Ninguém cria filho por uma satisfação pessoal, por prazer pessoal. Porque quando se faz isso, qualquer coisa pode entrar no lugar. E para aquela mulher, amamentar e criar o filho de alguém é uma coisa. Mas entenda, amamentar e criar o filho de alguém não ameniza a realidade do abandono de um filho morto. Não ameniza. Não substitui. Eu fico pensando que aquela mulher, ao invés de estar providenciando um sepultamento digno para o filho legítimo que estava morto, ela estava ocupada em desesperadamente preencher um vazio pessoal. Não se faz isso. Não se faz isso. Vai chorar o filho que morreu, né? Vai sepultar. Muitas mães parecem não ter entendido a tarefa que lhes foi dada. Criar e educar filhos é uma tarefa muito mais árdua, muito menos romântica do que atender um desejo pessoal de ser mãe. Não é fácil. Tem muitas mães aqui que eu sei que compreendem totalmente o que eu estou dizendo aqui. Não é tão simples assim. E quando não se compreende isso, qualquer coisa pode substituir. Pode ser outra criança, pode ser qualquer outro relacionamento, pode ser qualquer outras ambições, qualquer outra meta que se queira ter na vida. E se abandona os filhos. Você deve estar achando assim que eu estou meio doido falando umas coisas dessas. Mas eu lido com gente que abandona filho. Atrás de uma carreira profissional. Mãe que abandona filho para ficar com amante. Vai criar um novo relacionamento. Vai viver uma nova vida. Abandonou o filho. O filho. Pessoas que vão atrás de sonhos, que parece que não viveu uma etapa da vida, não conseguiu fechar um ciclo na sua vida, e fica querendo ver uma nova realidade. E não são mães de verdade. A atitude da mãe verdadeira é o oposto. O verso 26 diz assim: então uma mulher cujo filho era vivo falou ao rei. Aí quem escreveu abriu um parêntese, porque tem que explicar. Por que que essa mulher falou ao rei dessa forma? E a explicação é, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Uma mãe de verdade tem uma coisa que pulsa lá dentro. E essa mãe então pode dizer assim: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Fica com ele. O texto tem que explicar, porque se o texto não explica, a impressão que dá é que essa mãe também tanto faz. Não é tanto faz. Essa mãe pensa no bem do filho. Ele é um ser humano, é bom para ele. Não importa se isso é bom para mim. Ela pensou no filho, não nas suas projeções pessoais. Eu tenho lidado com mães que perderam filhos, que o filho morreu. Eu tenho dito assim: olha, pensa no seu filho, não pensa em você. Porque se Deus tirou, não é por sua causa, às vezes é por causa do filho, da criança. Deus sabe a história, Deus sabe lá na frente. Às vezes é uma criança que estava sofrendo, que ia sofrer. E Deus poupou. Eu tenho lidado com mães que a criança nasce morta. Quando vai nascer, morreu. E a mãe pergunta: pastor, por que isso? Eu sempre digo assim: porque Deus queria dar um filho para você. Mas cadê meu filho? Vai estar com ele. E um dia você vai para lá. Você já tem um filho lá. Então no dia das mães se levanta. Se alguém quiser fazer uma homenagem,
Receba os parabéns, porque você é mãe. Ainda que o filho não esteja com você. Porque Deus sabia o que era melhor para essa criança. Por isso que foi. O Hernandes Dias Lopes falou na quarta-feira passada sobre os filhos de Jó. Deus deu tudo em dobro, mas os filhos apenas 10. Porque 10 ele já tinha. Morreram, mas tem. É contado como filho. Dobrou o número de filhos. É preciso pensar mais no outro do que nas nossas projeções pessoais. E muitas mães não conseguem fechar um ciclo na vida, né? Eu tenho lidado com gente velha, que tem problema no casamento. E a pessoa vem falar comigo no gabinete, a mãe vem junto. O que a senhora está fazendo aqui? Mas ela não fechou um ciclo. Que ela não pensa, não, ela está pensando nela, porque a minha filha tinha que viver. Eu já falei para minha filha, larga desse marido. Minha senhora vai cuidar da tua vida. Deixa o filho viver a vida dele. A filha viver a vida dela. Ser mãe é dar vida a um ser humano e deixar esse ser humano viver. Ou não é? Porque às vezes Deus não quer que viva. E se não quer que viva, se contente com isso, fecha o ciclo, chora, enterra, mas depois vive também. Porque Deus sabe o que está fazendo. Nós precisamos pensar que essa realidade do abandono, de mães que abandonam filhos, é muito antiga. Você pegar o Salmo 27:10, diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vê como é antigo? E se o texto está falando isso, é porque já devia acontecer lá no Antigo Testamento. É mãe que desampara filho. Não desampara. Desamparar é uma coisa, desapegar é outra coisa também diferente, não é? Eu não estou te aconselhando aqui, desampara teus filhos. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo assim, desapega. Aprenda a ser mãe de verdade. Pensa no bem do filho, não no seu bem. O filho talvez tenha uma história dele, que ele precisa viver. Não é a sua história. Tem pai, tem mãe que quer que o filho viva a sua história, que não conseguiu viver. Eu sei que boa parte das mães aqui, eu acredito nisso, são boas mães. São mulheres piedosas, zelosas por seus filhos. Mas o que eu estou sugerindo é, aproveite esse Dia das Mães e faça uma avaliação. Você tem feito melhor pelos seus filhos? Pensa nisso, neles. Não pensa em você, mas pensa neles. Tem feito o melhor por eles, tem cuidado deles, não tem os desamparado, tem dado tempo para eles. Você que é mãe jovem, entenda isso, aprenda a ser mãe de verdade. Porque mãe não pode ser moda. Eu quero ter filho só para lançar no mundo. Não. Precisa cuidar, precisa zelar, precisa amparar. Em algum momento da vida vai ter que se desapegar e deixar esse filho viver a vida dele. Uma segunda avaliação que eu queria fazer é com os filhos, né? Com o filho e com a filha. Você está valorizando a sua mãe? Agora as mães podem cochilar. Você está valorizando a sua mãe? Você que é filho. E você que é filha e já é mãe, você valoriza a sua mãe, né? Que se você tem mãe ainda. Deixa-me dizer uma coisa. Se você é filho ou filha que por alguma razão se sente abandonado pela sua mãe, se aproxima de Deus e receba de Deus esse amor eterno e perfeito que Deus tem. Não fica pela vida lamentando a falta de um amor imperfeito de uma mãe. Porque pode ter gente aqui assim. Ah, pastor, não sabe quem foi minha mãe me abandonou, minha mãe não estava nem aí comigo. Mas olha que texto bonito. É o Jeremias 31:3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Deus nos atrai para Ele. Deus tem amor eterno, é um amor perfeito. Se pai e mãe não sabem dar amor, Deus sabe. Então se aproxima de Deus, se agarra a Deus e vamos tocar a vida, não é? Da mesma forma como há mães ruins, há filhos ruins também, né? Tem muito filho ruim, que não cuida da mãe como deveria. Então a gente pode encontrar filhos que não amam suas mães. E isso também é muito antigo. É tão antigo que tem conselhos e mais conselhos em Provérbios, que eu queria recordá-los aqui, porque eles são muito pertinentes. Por exemplo, Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Deus falando para os filhos, né? Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Quase semelhante. Provérbios 10:1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. A coisa está piorando, né? Provérbios 15:20, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. É insensatez, o provérbio está dizendo. Falta de inteligência, mas tem muito filho que está desprezando a sua mãe. Que não quer dar ouvidos mais à mãe, porque a mãe não entende, a mãe é velha já, a mãe é ultrapassada, a mãe não está no contexto que ele está, não está na vibe que ele está, enfim, né, ele vai desprezar a mãe. Provérbios 19, 26, aliás, diz assim: o que maltrata seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Lembra que é um mandamento antigo: honra a teu pai e tua mãe. Mas o filho que maltrata o pai, manda embora a mãe, diz que é um filho que envergonha e desonra. Provérbios 20:20 diz: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A vida vai piorar, e vai piorar muito, porque está desobedecendo o que Deus determinou. Provérbios 23:22 diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Tua mãe está velha? Veja se você está desprezando essa velhinha, porque ela envelheceu, né? Provérbios 28:24 diz: o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Gente, isso é muito antigo, né? Filho que rouba o pai e a mãe, será que tem hoje? Tem. Tem muito filho metendo a mão no INSS do pai e da mãe. Tem muito filho usando o nome do pai e da mãe aposentado para fazer empréstimo, e não está pagando, sabe? E a mãe, coitada, está lá, sofrendo, às vezes com a pensão do falecido, para dar conta do recado. Porque os filhos estão roubando o seu pai e a sua mãe. Deus está vendo, né? Ninguém sabe, a mãe protege, mas não, a mãe não conta para ninguém, mas Deus está vendo. Por isso que a vida não vai bem para o filho, né? Porque está fazendo uma coisa que Provérbios está alertando há muito tempo atrás. Provérbio 30, verso 11, diz assim: há daqueles que amaldiçoam seu pai, e que não bendizem a sua mãe, que não falam bem da sua mãe, que toda vez que vai falar da mãe, fala com a mãe com um certo desprezo, com um certo rancor. E Provérbios 30:17, que é para acabar com a gente, diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Gosta dos teus olhos? Provérbios está dizendo que os olhos serão arrancados, que Deus vai fazer perder a visão, porque não está obedecendo a mãe, não está dando ouvidos ao que a mãe tem a dizer. Tem muitos filhos mandando embora a sua mãe. Essa vontade que o filho tem de ser independente, ser dono do seu nariz, e não está nem aí
com a sua mãe. Não deixa a mãe seguir nas redes sociais de jeito nenhum, né? A mãe está bloqueada, né? A mãe está bloqueada. A mãe não pode ver as fotos postadas. A mãe está entre as pessoas que não podem, de forma alguma, ter acesso à sua vida, especialmente virtual nos dias de hoje, né? Mas também tem muitas mães abandonadas nos asilos, nos hospitais, casas de repouso. Estão cheias de mães abandonadas pelos filhos. Os filhos não fazem nada por elas. Mas eu também acredito que aqui nós temos filhos excelentes. No entanto, use esse dia para refletir e para reforçar a sua gratidão, o seu amor, o seu cuidado pela sua mãe. Pensa nesses textos que nós lemos aqui. Textos que chegam a assustar. Mas reconheça a sua mãe. O valor que a sua mãe tem precisa ser reconhecido enquanto você pode demonstrar isso a ela. Porque talvez já já você não tenha mãe mais. E depois não adianta chorar, não é? Não adianta lamentar o amor que eu poderia oferecer e acabei não oferecendo. Então, mães, façam o melhor pelos seus filhos. Avaliem isso nesta manhã. Se você está fazendo o melhor pelos seus filhos. Filhos, valorizem essa figura materna que Deus colocou na sua vida. Deve ter muita gente aqui que nem mãe tem mais. Eu não tenho mãe já há 26 anos, né? E muita gente aqui talvez sofra com isso. Sente falta da mãe. Mas se você tem, eu não sei qual o relacionamento que você tem com ela. Mas aproveite este dia para resgatar isto. Mães erram. Filhos erram. Mas você que é mãe, aprenda a olhar para o filho, apesar do erro dele. E abraçar, cuidar, ajudá-lo talvez a acertar. Você que é filho, talvez sua mãe errou com você. Mas é hora de abraçar, de acolher, de dizer, olha, eu preciso valorizar a mãe que eu tenho, reconhecer, agradecer. Tudo aquilo que ela passou, desde quando eu era pequeno. Quem cuidaria de mim foi minha mãe. Então aprenda, talvez neste dia, dizer, olha, eu preciso de alguma forma renovar os laços de família. Com a minha mãe, da mãe com os filhos. E que assim Deus possa nos ajudar a fortalecer as famílias dessa igreja. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar por isso. Ó Deus, nós agradecemos, porque através de um texto, de uma história, que teria lá no Antigo Testamento esse caráter comprobatório, de apenas afirmar que Salomão era um rei sábio. Ó Deus, essa história nos desafia a pensar no amor de mãe. E também nos desafia a pensar no amor dos filhos para com as suas mães. Senhor, nos ajuda para que este dia seja um dia de reconciliação. Que seja um dia, ó Deus, onde nós possamos renovar a nossa maneira de olhar para essa relação mãe e filho. Que as mães que aqui estão possam repensar a sua maternidade. Que os filhos, ó Deus, façam uma releitura da maneira como eles têm se portado como filhos. E abençoa, Deus, para que o resultado de tudo isso sejam famílias fortalecidas para a glória e para a honra do Senhor. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.